Olá. Paz e bem. Irmãos, estamos passando por um momento muito difícil em nossas vidas, onde o inimigo invisível veio para mudar o comportamento atual da humanidade. E com certeza vem uma pergunta aos nossos corações e em nossa mente. Por que tudo isso? Onde está Deus? Onde está Deus? Elias, fugindo da morte, sobe ao Monte Horebe para procurar Deus. E em diversas formas a natureza tenta apresentar Deus, mas foi somente na brisa que ele o encontrou. Elias, assim como nós, teve o seu momento de quarentena. Foram 40 dias e 40 noites no deserto. Foi alimentado por um anjo que deu fortaleza para o seu corpo e para a sua alma. Fazendo um paralelo com essa passagem da 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 9, com o que nós estamos passando, nós casais equipistas, nós também fomos alimentados, estamos sendo alimentados por um anjo. Não digo um anjo, digo para nós, casais equipistas, um santo. Para nós ele é um santo, o Padre Henrique Afarrel, que é inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deu de presente essa espiritualidade conjugal que nos alimenta por toda a nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia. E essa espiritualidade alicerçada pelos PCEs vem dar para nós a brisa que o Elias encontrou Deus. Essa espiritualidade dá essa brisa para nós casais poder encontrar Deus nos momentos mais difíceis que nós passamos. E gostaria de passar para vocês testemunhos santos de alguns casais que passaram por esse momento difícil. Assistam conosco. Um abraço. Um abraço. Um dia abençoado a todos. Estamos aqui para falar sobre a escuta da palavra. Que oportunidade nós temos diariamente de viver essa escuta, tá? Enquanto casal, aproveitamos muito as oportunidades que temos de ouvir, de escutar o que Deus tem para colocar para a gente. Principalmente nesse momento de tanta dificuldade, de tanto distanciamento, tá? E com tantos sofrimentos, a escuta da palavra tem sido muito importante em nossos dias e tem cada vez mais nos trazido conforto, serenidade e tranquilidade para enfrentar esse momento difícil que o mundo vem passando. Também é importante a gente lembrar que uma das 3 atitudes que a metodologia das equipes nos convida a assumir é desenvolver a nossa capacidade de viver a verdade. E nós, como casal, estamos nos fortalecendo muito através da escuta da palavra. Nós estamos vivendo a oração diariamente, nos colocando diante de Deus, para através do silêncio poder escutar e refletir, poder compreender e aceitar o que Deus nos fala, os apelos que Ele nos faz. Claro que sempre conscientes que somos limitados, mas com isso, através da escuta da palavra diária, nós estamos dando a oportunidade a Deus de transformar o nosso coração um pouquinho todo dia. Agora, a gente vai escutar um pouquinho sobre o testemunho da Maria José e do Baldez. Vamos ver o que eles têm para falar para a gente também. Paz e bem. Hoje falaremos sobre a escuta da palavra, maravilhoso livro que registra a vida, obra, ensinamento de Jesus Cristo, fonte inspiradora da família do sacramento do matrimônio. A escuta da palavra, para nós como casal equipista, é a fonte aonde a gente busca beber dessa água viva. Jesus é que nos ilumina através da escuta, porque Ele é que transforma a nossa vida. E nós devemos buscar diariamente esse alimento através da escuta da palavra.
Esse momento que estamos passando de pandemia foi um período muito difícil para a gente, porque a nossa filha foi acometida do coronavírus. Então, nós nos fortalecemos, foi através da escuta da palavra. Foi lá, nela, que buscamos a orientação divina, de aumentar a nossa fé. Buscamos o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então, lá que nós achamos o alento para acalmar o nosso coração dessa situação difícil que estávamos vivendo em nossa vida. Fizemos da nossa casa um retiro espiritual que nos abastece todos os dias da nossa vida. Agora convidamos o casal Natália e Ulisses para testemunhar a sua vivência com o PCE. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilos. Olá, meus irmãos, paz e bem. Paz e bem, meus irmãos, boa noite. Que a graça de Deus e a sua palavra possa nos alcançar e alcançar nossas famílias. Amém. Nós vamos partilhar com vocês um pouco da nossa experiência e da nossa vivência com esse PCE tão importante que é a escuta da palavra. A escuta da palavra, ela é fundamental para poder alimentar o nosso espírito, né? Assim como o físico precisa do alimento físico, o nosso espírito precisa desse alimento espiritual, né? Então nós precisamos nos fortalecer lendo a palavra e colocando em prática aquilo que Deus nos fala. E nos momentos mais difíceis, mais doloridos da nossa vida, nós conseguimos sentir a presença de Deus através da sua palavra. É só ler, meditar, silenciar para poder ouvir que Deus age através da sua palavra. Ele age muitas vezes, né, nas nossas vidas e nos mostrou muitas vezes o seu poder e a sua graça. Então, meu irmão, que você não deixe de recorrer à palavra de Deus. Nós desejamos que você tenha muita saúde, muita força e muita coragem, baseado na palavra de Deus. Amém. Amém. Um grande abraço. Paz e bem. Agora nós chamamos o casal Paula e Alberto para dar o testemunho deles também para a gente. Tchau, tchau. Tchau. Olá, amados irmãos das equipes de Nossa Senhora. Estamos hoje aqui para testemunhar os frutos colhidos pela escuta da palavra na nossa vida. Esse PCE que nos faz discernir sobre nossas atitudes, nossas escolhas, pessoal, casal, família, comunidade e equipe. E, juntamente com os outros PCEs, ele vai nos tornando em plena comunhão com o nosso Deus. E eu e Alberto, nós sempre estamos dizendo assim, que a palavra de Deus é vinho novo na nossa vida, que nos alimenta todos os dias. Beijos. Esse PCE, né, a partir do momento que nós adotamos, né, diariamente, né, fazê-lo, realmente ele nos transformou. Nós vimos a nossa vida mudar muito, né, como casal, como eclésia, né, onde assim, problemas que nós vivenciamos, né, as soluções que ele trouxe, as orientações que nós pedíamos, ele dava. Isso foi muito interessante e nos reforçou cada vez mais a vontade de fazê-lo, de estar todo dia praticando pela manhã, que é o nosso tempo que a gente tem aqui em casa para fazê-lo. Então é interessante como ele transforma, como ele alimenta, né? Como minha esposa falou, né? É um vinho novo, realmente é um vinho novo. Também neste momento a gente está vivendo assim de tristeza, né? De ver famílias, né? Às vezes destroçada, né, pela essa pandemia, né, que é a Covid-19, né, onde as pessoas morrem, né, é muito triste, não é bom não. Mas a gente também tem um lado que a gente consegue enxergar, que é a união do ser humano, né? Essa presença viva de Deus no meio do povo, né, onde a união tem transformado, tem dado um certo acalento a esse sofrimento humano.
muito bom, assim, é bonito, né? Eu, às vezes, quando eu estou vendo pela televisão, eu fico assim, realmente vendo a capacidade humana de união. E vocês, Socorro e Pedrinho, conte-nos um pouco da vivência de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa vivência dos PCEs, que é a escuta da palavra. A escuta da palavra nós vivenciamos diariamente. É através dessa escuta que nós temos o esclarecimento de Deus para a nossa vida. Com a leitura do Evangelho, nós fazemos a nossa reflexão e podemos ver como é que estamos a nossa vivência. Se está bem ou se está mal. Normalmente, a nossa vivência da escuta, nós fazemos pela manhã, porque durante o dia a gente passa refletindo sobre essa mensagem que Deus mandou para a gente. É através dessa escuta que nós vivemos assim, como se fosse o pilar principal da nossa estrutura, né? Então, a gente fica mais fortalecido através da escuta, passa o dia mais tranquilo. Principalmente agora, com a vivência dessa pandemia, né, que a gente está vivendo, a gente vive com muita intensidade, né? E graças a Deus a gente dialoga, a gente vive mais junto, tem mais diálogo um com o outro, conversa mais. E vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça, nos dê muita saúde, né? E tudo isso vai passar. É uma alegria para nós falarmos um pouco sobre os frutos colhidos do dever de sentar no nosso matrimônio. E a gente queria testemunhar que o dever de sentar foi uma bênção na nossa vida, porque a gente descobriu os valores que é a gente ter um diálogo na presença do Senhor. E eu acho que o ponto culminante na nossa vida foi o nosso primeiro dever de sentar-se, pois ali nós abrimos o nosso coração e o Senhor operou em nós, porque a gente conseguiu falar das coisas que a gente estava vivendo, das coisas que a gente estava fazendo, que não nos agradava, mas a gente não sabia como colocar. E quando a gente aprendeu o que era um dever de sentar-se, quando a gente foi lá na pilotagem, que a gente preparou o ambiente e conseguiu fazer o nosso primeiro dever de sentar-se. E ali nós abrimos o nosso coração para o Senhor e Ele pôde nos mostrar a realidade que nós estávamos vivendo para a realidade que Ele quer para a nossa vida, né? E naquele momento ali houve uma coisa que a gente tanto esperava, que foi o momento do perdão. Por todas as coisas que eu fiz, que magoou a minha esposa e que também me magoaram, né? Então houve um crescimento na nossa vida espiritual. Hoje nós somos um casal comprometido com tudo aquilo que o movimento nos forma, com tudo aquilo que o movimento nos pede. E a gente procura fazer com amor tudo aquilo que o movimento nos proporciona. Então, nós queremos agradecer a Deus e ao movimento das equipes de Nossa Senhora por nos dar essa chance da gente testemunhar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. E agora a gente vai ouvir o que o casal Cíntia e Aécio têm a testemunhar sobre o dever de sentar. Olá, paz e bem! Olá, paz e bem! Hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência do PCE Dever de Sentar-se. O dever de sentar-se entrou na nossa vida matrimonial na época ainda da pilotagem. Contudo, a cada mês, a cada reunião que a gente tinha a oportunidade de vivenciar, nós íamos aprendendo um pouco mais como ele de fato acontecia.
Contudo, em uma das vezes que nós realizamos, meu esposo teve uma pergunta para mim, né? A gente acabou tendo uma dificuldade de marcar a data ideal de fazer o dever de sentar-se, e ele me questionava por que fazer o dever de sentar-se, tendo em vista que a gente estava bem, não havia nenhum conflito. Contudo, eu tentava explicar para ele, né, naquele momento, que a verdadeira essência do dever de sentar-se é estar ali diante de Deus, é colocar as nossas dificuldades, sim, mas também colocar as nossas alegrias, colocar também a nossa vida financeira, enfim, colocar todos os aspectos da vida matrimonial. E também ter esse alicerce de Deus, ter aquele momento onde eu coloco as minhas dificuldades, ele coloca as dele, nós colocamos as nossas. Mas mais que tudo, Deus está ali para equilibrar, para manter sempre aquela questão da ternura na forma de falar, para não magoar. Porque nós sabemos que algumas coisas acontecem e acabam fazendo com que a gente naquele momento responda e não seja o momento ideal. Então, o dever de sentar-se é aquele momento onde o casal está ali, curvado diante de Deus, certo de suas dificuldades, de suas tristezas, de suas dificuldades, de suas alegrias, mas está ali diante de Deus e certo de que Deus está ali para os auxiliar nesse caminho matrimonial. Então, agora nós convidamos o casal Fabíola e Rafael para dar seu lindo testemunho. É com vocês, casal. Então, o dever de sentar aqui na nossa casa é um momento de muita felicidade, tranquilidade. A gente crê muito que Deus está presente, que o Espírito Santo nos move para vivenciar esse momento com muito amor. É onde a gente olha um para o outro com respeito, serenidade e com muita tranquilidade. Nós conseguimos falar um para o outro que o outro precisa melhorar com muito amor. E onde Deus nos prepara justamente para libertar o que precisa ser libertado neste momento e para renovar o que precisa ser renovado. Nós falamos da educação do nosso filho, nós falamos da nossa vida financeira, nós falamos de tudo, da nossa sexualidade. É um momento mesmo de muito amor e que a gente tem todo o prazer em fazer todos os meses. Então, esse momento de entrega, que é o nosso dever de sentar, ele já vem aqui agendado. Na verdade, a gente já agenda ele no nosso calendário, que foi uma ideia de um casal da nossa equipe, e nós resolvemos por bem adotar. E a gente acredita que é um momento em que eu ouço ela e ela me ouve com muito respeito, acreditando também fielmente que Deus naquele momento, ele recebe, nos abençoa e também recebe todas as nossas angústias e aflições. Inclusive a Covid chegou aqui até a nossa casa, nosso filho de 5 anos ele é transplantado, e graças à vivência dos PCEs, a nossa espiritualidade, nós conseguimos manter toda a calma, tranquilidade e serenidade diante da situação. E estamos aqui então para dividir com vocês. E agora eu peço a Isanete Júnior que partilhe um pouco conosco sobre a sua experiência. Caríssimos equipistas, como é bom poder estar aqui com vocês e partilhar a nossa vivência, a nossa experiência, através de um ponto concreto de esforço. O dever de sentar-se foi para nós, nesse momento de isolamento social, um gesto de amor. O dever de sentar-se é o encontro pessoal do casal na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse encontro, tivemos a oportunidade de planejar a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a divisão das tarefas em casa, a educação dos nossos filhos, mas principalmente um ato de gratidão a Deus pelo sacramento do matrimônio. Dessa forma, foi na abertura do dever de sentar-se que nesse momento de dificuldade, de ansiedade, de medo, experimentamos intensamente a graça de revelar o mais íntimo de nós mesmos, marido e mulher. Deus nos revelou o quanto esse meio de perfeição pode despertar em nós ainda mais o acolhimento do outro através da escuta profunda, cultivando o respeito, a paciência, a admiração mútua. Assumimos realmente a vida do outro, suas preocupações, suas vivências, ansiedades, tais como elas são, não como gostaríamos que fossem, encontrando alegria em pequenos gestos, tais como o preparo do café da manhã, na limpeza da casa, no lavar das louças, no cuidado com as plantas e no diálogo com os filhos. Nesse momento de pandemia, o dever de sentar-se nos ajudou ainda mais a fortalecer o sentimento de gratidão a Deus, em primeiro lugar,
a Igreja Católica e as equipes de Nossa Senhora. Passamos agora ao testemunho do casal Milena e Rui. Saudações, queridos equipistas. Estamos aqui para dar testemunho do dever de sentar em nossas vidas. Este PCE é importante, pois ele traz harmonia familiar. Durante a quarentena, sabemos que tem casais e famílias que têm problema em passar esse tempo integral juntos. Já nós não tivemos problemas com relação a isso, pois temos o dever de sentar em nossas vidas. Em um desse dever de sentar, eu demonstrei preocupação para minha mulher que eu não estava ajudando nos afazeres domésticos. E ela me tranquilizou, pois me disse, apesar de eu estar trabalhando em casa, estava utilizando muitas horas do dia e da noite para atender a demanda do meu trabalho. E ela sabia o quanto isso era importante para mim. Mas também me alertou que eu precisava ter um tempo para ela e para as nossas filhas. A partir daí... Durante esse momento, nós aproveitamos para curtir as nossas filhas e dialogar um ao outro e fizemos boas brincadeiras, demos boas risadas e aproveitamos um ao outro. Então, isso demonstra a vocês que tendo Deus em nossos corações, Deus entre nós e executando o dever de sentar, podemos trazer bons frutos para a vida do casal e para a vida familiar. E agora convidamos o casal Monissete e Neto para dar seu testemunho. Olá pessoal. Paz e bem a todos. O dever de sentar-se é um PCE que tem transformado o nosso relacionamento. Porque antes nós tínhamos uma dificuldade de conversar muito grande. O Neto ele é uma pessoa de natureza bem reservado, calado. E eu olhava esse jeito dele, o que eu fazia? Eu não conversava, eu também ficava calado. Se nós íamos conversar alguma coisa, a gente já começava com uma discussão, às vezes terminávamos tristes um com o outro. Se eu queria desabafar ou conversar alguma coisa, eu ia chamar alguma amiga para conversar coisas do nosso relacionamento. Isso, quando foi nos apresentado os PCEs, em especial o dever de sentar-se, nós estamos vendo transformações no nosso relacionamento. Depois de 12 anos de casados, o Neto está me conhecendo e eu conhecendo ele. Nós falamos um para o outro aquilo que nos incomoda na presença de Jesus. E só maravilhas nós estamos vendo. E essa melhora a gente percebeu porque a gente não procurou uma conversa com amigos, né? Amigos, pessoas físicas, né? Que às vezes ele quer ajudar, mas acabam atrapalhando, porque ele não sabe o dia a dia do casal, né? Então, no dever de sentar-se, a gente convoca o Espírito Santo, chama Jesus para conversar, porque ele sabe o nosso íntimo, ele sabe a dificuldade do casal, ele sabe nossos sonhos, ele conhece nossos corações, tá? Então, quando a gente chama Jesus para conversar, que é o nosso verdadeiro amigo, porque ele quer o bem da gente, né? A gente começa a ter maravilhas, colher bons frutos, começa a ter conversas boas e que aquelas conversas boas não vão ofender o colega nosso que intercedeu, mas também não vai ofender o nosso cônjuge, né? Nossa esposa, nosso marido, que não vai no outro dia ficar ofendido em função disso. Então Jesus faz essa maravilha com a gente, tá certo, pessoal? E vocês, Paula e Whindersson? Salve Maria Imaculada, paz e bem. Salve Maria Imaculada, paz e bem. Queridos irmãos equipistas, nesse momento em que vivemos de grandes tribulações, provações e desertos, nos leva a grandes desafios, é que percebemos mais ainda como os PCEs podem nos ajudar nesse engrandecimento e fortalecimento da nossa fé. As crises financeiras, as devoluções de entes queridos, isso tudo pode nos entristecer e nos afastar daquilo que Deus nos propõe. O dever de sentar está sendo um forte aliado nosso nesse momento, pois é onde nós buscamos nos alinhar aos planos de Deus, enquanto casal, enquanto marido, enquanto esposa. E tem sido para a gente
uma busca diária nessa harmonia conjugal. O dever de sentar, eles têm nos unido muito mais, tem nos fortalecido, tem fortalecido o nosso amor, mas principalmente tem fortalecido a nossa fé, porque quando sentamos para conversar junto com Cristo. Ele está lá nos acalentando, nos abraçando e nos dizendo que aquele momento que nos entristeceu ou aquele momento de alegria, ele sempre estará presente conosco. Então, nesse intuito é que nós recomendamos que todos vocês, irmãos equipistas, intensifiquem os PCEs em suas vidas, intensifique, pois eu tenho certeza que a fé de vocês será mais fortalecida e a busca da santidade conjugal concretizada. Fique com Deus. Paz e bem a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Saúde e paz a todos. Nós vamos falar hoje sobre os frutos que colhemos na oração conjugal. A oração conjugal sempre foi e sempre será uma grande bênção em nossa vida. Quando vamos rezar, consideramos esse momento muito especial, porque nos colocamos na presença do Pai para conversarmos e escutar o que Ele tem a nos falar. Graças a Deus, a oração nos traz crescimento na vida conjugal, familiar e espiritual. Ela nos ajuda a renovarmos os nossos compromissos com Deus diariamente. Por isso, consideramos um escudo que vive ao nosso redor. Sempre devemos buscar aquilo que nos fortalece, que nos traz prazer e alegria. Somos felizes? Sim, porque buscamos a oração. Peçamos a Deus com maior simplicidade e confiança que nunca nos deixe faltar essa fortaleza para elevarmos nossas vozes em gestos de agradecimento por esse alimento que nos faz tanto bem. Sabemos que o Senhor nunca nos abandona, mesmo os que não procuram, Ele está sempre presente. Sempre trazemos para nós o dia inteiro aquilo que ouvimos do Senhor, como ensinamentos de um Pai que nos aconselha e direciona a nossa vida através da sua palavra. Nós sempre costumamos falar que Deus fez tudo com a maior perfeição. Fez o abismo para que o homem compreendesse as montanhas. Fez o fogo para que valorizasse as águas. E deixou a oração para nos abastecermos de sua presença. Então, esses são os frutos que recebemos de Deus diariamente. Agora vamos ver o que o casal Auricélia e João tem a testemunhar sobre a sua oração conjugal. Bem, gente, com esse testemunho da Aparecida e do Carlos, a gente vê como que Deus age na vida dos casais através dos PCEs. Então, nesse período de pandemia, dentre todos os PCEs que nós colocamos em prática, que nós exercitamos, o que mais nos tocou intimamente, vamos dizer assim, foi a oração conjugal. E nessa oração conjugal a gente conseguiu perceber que aumenta esse caráter unitivo, né, do casal cristão. E nós conseguimos perceber também, dia após dia, com a oração conjugal, as riquezas, os detalhes, os sinais que cada um transmite para o outro. E isso facilita, né, a vivência desse amor. E no início a gente estava preocupado em como fazer, qual método, o que fazer primeiro, mas nós chegamos à conclusão que o melhor método é fazê-lo através à luz do Espírito Santo. Então hoje nós conseguimos fazer a oração conjugal com a máxima naturalidade possível, pedimos a presença do Espírito Santo, fazemos ali as nossas orações, as nossas preces,
pessoais e encerramos então com Magnífica. E os nossos frutos que obtivemos com a oração conjugal foi a oração em família, que foi suscitado no nosso coração. Então, desde então, a gente reza o texto todos os dias em casa com nossos filhos e também com a vivência dos outros PCEs, né? Inclusive com o dever de sentar-se, que era onde a gente tinha um pouco mais de dificuldade. E desde então, graças a Deus, estamos colocando os nossos PCEs em prática, né? E a gente se sente da equipe de Nossa Senhora quando a gente consegue realizar realmente esses pontos, né? Então, amor, maravilhas Deus faz conosco, né? Então, e imagine na vida dos nossos irmãos da Edna e do Riba. Vamos ouvi-los? Vamos. Boa noite, paz e bem, povo de Deus. Vamos falar desse trabalho maravilhoso que a equipe de Nossa Senhora oferece para a gente. Vamos falar de oração conjugal. E a este PCE que tanto tem nos ajudado, né? Pois não tínhamos o hábito de fazer, né? Nos corrigimos, né? Botando nossos joelhos no chão e fazendo todos os dias. É um dos PCEs no qual a gente não tem muita dificuldade de fazer, muito pelo contrário, né? A gente tornou isso um hábito diário, principalmente no final da noite, né? Nós temos 12 anos de relacionamento, 12 anos de matrimônio, né? Já cuidamos de sobrinhos, já adotamos, já ajudamos muita gente. E Deus tem nos agraciado com o nosso primogênito, né? Eu aos 40 anos, Ribamar aos 49, mas Deus nos mostra que a fé e a esperança são coisas que nós não podemos perder. Freamos a nossa correria diária, né? Colocamos nossos pés no chão, paramos mais, né? E Deus nos mostra o tamanho do poder da criação, né? Benjamin chegou aí com os pais dele já uma idade já bem avançada, né? Mas chegou, né? Para nos dar alegria, Deus nos mostrar mesmo assim o poder que tem a oração, principalmente ela feita em casal, né? E é isso, que a gente não percamos a fé nem a esperança. E aí, Edna e Carlos, fala um pouco da vivência de vocês. No início do nosso matrimônio, nós não tínhamos experiência de oração conjugal. A nossa vivência de oração, ela nasce de um fato muito importante em nossas vidas. Foi assim uma ação do Espírito Santo de Deus. Foi uma celebração dominical em nossa comunidade. Na celebração do Dia dos Pais, o sacerdote falava na sua homilia que para ser chamado verdadeiramente de pai e mãe de família, deveria ser um casal que praticasse a oração. Quando o padre falou disto, a nossa filha mais velha se dirigiu a nós e disse: pai, mãe, vocês não são verdadeiros pais de família porque vocês não oram conosco em casa. Dali em diante, nós nos olhamos um para o outro, sem dizer uma só palavra, e já sabíamos o que nós deveríamos fazer. Dali em diante, nós chegamos em casa e começamos a praticar a oração em família com nossos filhos, todos os dias. E como membros das equipes de Nossa Senhora, a oração conjugal foi se aprofundando em conhecimento, em assiduidade, pontualidade. Hoje, para nós, a oração não é mais um esforço, e sim uma necessidade espiritual do nosso ser conjugal. E vocês, Eugênia e Valmir, conte-nos um pouco sobre a vivência de vocês. Paz e bem a todos. A oração conjugal nos trouxe e nos traz a paciência um com o outro e a compreensão que nós não tínhamos.
E nesse momento de não tem nem como a gente não falar, não citar dessa pandemia, que foi esse momento de oração que nós tínhamos e temos, que nos fortaleceu, deixou forte um com o outro. E era nesse momento que nos sentíamos que Jesus estava próximo da gente, estava com a gente. E a gente não precisava ter aquele medo. E hoje a gente pode afirmar que a oração conjugal é o nosso alimento diário, é o que nos sustenta, é o que nos mantém firme na fé. É que nos deixou mais unido e sempre vemos praticando a oração conjugal, e que a gente vê que o bem que ela nos traz. Então hoje a gente não consegue ficar sem a oração conjugal, sem orarmos junto. E hoje também vemos a importância da oração conjugal. E assim... A importância nas nossas vidas, né? Como casal, como família. E é isso. E hoje nossos filhos, um exemplo também, que eles vejam a nossa oração. Era um momento que nós não tínhamos. E hoje a gente já tem aquele hábito de orarmos juntos, eles ficam olhando e observando. E a gente também coloca essa oração em família. A gente já consegue colocar essa oração em família. Agora é com vocês. A Tanise e Tenac. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. É com muita alegria e gratidão a Deus que nós viemos aqui hoje dar um pouco do nosso testemunho, né, sobre esse ponto concreto de esforço que muito nos ajuda, não só durante a pandemia, mas também um pouco antes, né, nos preparando para esse momento difícil que nós estamos passando. Como o Tenac falou, a gente já vivencia, né, a oração conjugal bem antes da pandemia. E aí a gente pôde perceber que durante esse período que a gente atravessa, né, de muitas dificuldades, de muito medo, a oração conjugal nos ajudou bastante. Né? Nós percebemos os frutos de estarmos bem mais próximos um do outro, né, enquanto casal, estamos bem mais próximos de Deus também, né? E com essa convivência intensificada que a pandemia nos proporcionou, a gente percebeu que nós estávamos em paz e tranquilos, apesar de tudo, né? Então, os frutos que a gente observa é essa tranquilidade, essa esperança de que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está conosco, Deus permanece conosco. Né? Então, nós agradecemos muito a Deus por estar vivenciando essa oração conjugal dessa forma, né? E nós esperamos em Deus que a gente continue nessa caminhada, né, que o movimento nos proporciona, buscando ainda mais essa vivência desse PCE tão importante, né, para nós casais e para o movimento como um todo. Agora é com vocês, Carla e Marco Antônio. Olá, queridos casais. Nós estamos aqui para dar o nosso testemunho da vivência em que tivemos com muita intensidade no PCE, oração conjugal. Então, através da oração em casal, a gente sentiu a necessidade extrema de intensificar as nossas orações pelo próximo, pelos casais do mundo inteiro, pelas famílias do mundo inteiro. E durante essa nossa oração, nós intensificamos com a oração do terço, todos os dias, meditando cada mistério, colocando cada família, colocando as crianças, os profissionais de saúde. E isso nos engrandeceu, nos fortaleceu, nos deu uma nova vivência espiritual que nos está trazendo muitos frutos, está nos dando muita alegria em casa, está nos fazendo melhor a cada dia, né? Então, com muita alegria que a gente passa
essa vivência. Como foi dito para a gente, essa oração foi diferenciada, está sendo diferenciada pelo fato de a gente rezar por pessoas que a gente não conhece, por pessoas que a gente conhece. Para a gente ela tem sido de grande importância em nossa vida como casal, nos ajudou muito, nos ajuda muito, nos fez crescer de uma maneira diferente, fez a gente ver o mundo com outros olhos, fez ver o cônjuge com outros olhos, e como foi dito, ela foi de grande importância em nossa vida, esse PCE praticado com mais intensidade durante esse período. Então é isso. Queremos agradecer e agora passamos a voz para os nossos queridos casais Larissa e Ranieri. Queridos casais, paz e bem. Paz e bem. Gostaríamos de compartilhar com vocês um dos PCEs que tivemos com maior intensidade essa vivência durante esse período, que foi a nossa oração conjugal. Com ele, percebemos o agir de Deus em nossas vidas, onde estamos colhendo até hoje os frutos dessa intensidade da nossa oração, que é o nosso amor está bem mais forte, nosso carinho, nossa atenção com as nossas filhas, o nosso relacionamento dentro de casa está mais afetivo. Então eu acredito que como aumentou a nossa fé em Deus, Ele está agindo nas nossas vidas, principalmente nessa parte da nossa família, do nosso amor. Então estamos vivenciando, além do mês de maio, que foi muito intenso o nosso terço mariano, nós continuamos ele agora. Então, com isso, nós vimos o quão foi importante, o quão nos aproximamos mais de Deus e estamos vivenciando cada dia o nosso terço mariano, aumentando a nossa oração conjugal. Como ela falou, Larissa falou, foi muito importante para nós, né? Porque nesse momento de pandemia nós ficamos muito mais juntinhos, né? E também o terço, nós rezávamos cada mistério, né? Por todos os profissionais, né, pelo nosso movimento, né, pelos casais envolvidos, né, principalmente pelas pessoas, aqueles familiares que perderam seus entes queridos, né, esse momento assim difícil, né, que nós vivemos. Mas assim, foi maravilhoso, assim, de uma grandeza imensa viver esse momento, né, essa oração conjugal que nós tivemos com o terço mariano, né, que nos ajudou muito. Então agora nós queremos convidar o casal Raquel e Del. Olá, queridos irmãos. Oi. É com muita alegria e com muito carinho que hoje partilhamos com vocês um pouco da nossa experiência com a oração conjugal. O quanto ela nos transformou, o quanto ela trouxe de benefício ao nosso casamento e hoje temos ela como base do nosso matrimônio. A oração conjugal tem quebrado muitos paradigmas no nosso sacramento. Primeiro, o medo, né? A gente tinha medo de sentarmos juntos para que pudéssemos fazer a oração. Hoje não, hoje a gente já sente falta no dia que não podemos fazer. Porque também, às vezes, realmente, né, na correria a gente acaba não fazendo, mas todo momento, né, toda hora é a hora que você pode escolher para fazer a sua oração conjugal. E a gente quer partilhar aqui com vocês o que tem acontecido nos últimos tempos, né, com essa pandemia, o mundo todo passando por essa situação, e essa pandemia na realidade nos trouxe muito medo, muito pânico. Trouxe pânico para toda a família. E nós, como casais, né, temos que estar firme, estar forte e nos fortalecermos. E a gente tem que se fortalecer com o quê? Com a oração. Conversar com Deus, pedir a Deus para que Ele tome conta de todos, pedir para que Ele fortaleça o nosso sacramento. E diante disso, a gente consegue levar essa paz para a família. O que eu quero deixar aqui para vocês é que se você ainda não tem o hábito de praticar a oração conjugal diariamente, pratique, pois vocês vão sentir a diferença que faz no sacramento de vocês. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Amém.
Olá, meus irmãos. Olá. Hoje nós estamos aqui para falar do PCE Regra de Vida, quais foram as dificuldades e os frutos que nós tivemos em vivenciá-los nesta pandemia. A regra de vida ela serve para melhorar nossa resposta ao amor de Deus, para descobrir a vontade dele para nós. É um crescimento espiritual, serve para nos melhorar e melhorar nossa relação com o nosso companheiro e com as outras pessoas. A regra de vida, ela é fruto de uma escolha pessoal, é aquilo que me conduz e aproxima do amor de Deus, ou aquilo que corrige o que possivelmente afaste do amor dele. Apesar de ser uma escolha pessoal, ela também pode ser escolhida de uma conversa entre eu e o meu cônjuge. E a nossa maior dificuldade foi adquirir um hábito para não esquecer da regra de vida, né? É necessário muita perseverança, é um PCE que exige muita disciplina e muito esforço. Outra dificuldade que eu e Tiago encontramos foi a falta de humildade e o orgulho em reconhecer aquilo que o meu cônjuge me propôs como uma falha, como um ponto que eu devo melhorar. Outros pontos negativos que nós tivemos foi a impulsividade, o egoísmo. Mas os frutos que a gente colhe são muitos e o principal deles é a nossa aproximação com Deus. Saber que estamos nos corrigindo em algo que nos faz mal, nos faz escutar melhor a Deus e crescer no amor dele. Vivenciar o PCE Regra de Vida nesta pandemia trouxe para a gente muita paz e serenidade. Nós corrigimos maus hábitos que nós tínhamos e foi muito, muito importante para nós. A mensagem que eu e Tiago deixamos para finalizar é que a regra de vida ela é uma escolha pessoal, ou seja, eu sei onde eu estou errando e eu sei o que eu posso melhorar. Então, o que a gente deseja para cada equipista hoje é que cada um possa cumprir a sua regra de vida com serenidade, com paz. E fica um forte abraço nosso para todos vocês, meus irmãos. Estamos com muitas saudades. Em breve nos veremos. Amém. Tchau. Tchau, tchau. No começo do ano de 2020, nos programamos para vivenciar o retiro anual das equipes de Nossa Senhora, Setor A, São Luís. É a primeira data que procuramos quando recebemos o calendário do setor, e ela estava lá, garantida. Estávamos aguardando a oportunidade de vivenciar este PCE, pois colhemos muitos frutos de cada um dos retiros que já participamos. Mas os planos de Deus foram outros. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o retiro. Foi o nosso PCE escolhido. O PCE para nós equipistas é um marco, é como se fosse um grande ano novo, uma oportunidade de recomeçarmos. São 3 dias que podemos vivenciar o silêncio, interiorizar o nosso coração, nos guardar, nos reservar. São 3 dias reservados para adorar o Senhor. Colhemos muitos frutos: o amor, a paciência, o acolhimento, o senso de comunidade, o perdão, a paz, o silêncio. Frutos de um momento de isolar-se. Isolar-se não para ficar sozinho, mas para se juntar a Deus. E como dificuldades nesse meio tempo, nós encontramos esse cenário que estamos vivendo atualmente. Essa pandemia que tem nos levado a ficar em casa, mudar nossa rotina, onde nós ficamos com saudade de viver nossa vida normal. Mas, durante esse tempo, temos vivenciado um retiro domiciliar, onde podemos aumentar o nosso momento de oração, em casal, em família. São momentos únicos que vão nos levar ao nosso crescimento, que possamos testemunhar no próximo retiro. Até breve. Tchau, tchau. Queridos casais, é uma alegria e privilégio ouvir esses belos testemunhos. Todos os anos, o movimento das equipes de Nossa Senhora nos colocam à nossa disposição um conjunto de orientações que nos auxiliam à nossa vivência anual. Esse ano não foi diferente. Nas suas orientações, recebemos uma que nos diz intensificar a vivência de todos os pontos concretos de esforço. Quando a gente entra no movimento, 3 frases são muito repetidas. A carta mensal é um veículo de formação e informação. O
O casal responsável de equipe é convidado a amar mais. Os pontos concretos de esforço são as nossas ferramentas no nosso processo de conversão. Então, sabendo que os pontos concretos devem ser vivenciados como um meio e não como um fim, e sabendo também que são atitudes que devem ser despertadas e não regras a ser cumpridas, é a hora de avaliarmos como está a nossa vivência. Estamos passando por um momento no mundo inteiro onde estamos precisando ficar muito mais perto de Deus. Como estamos usando as nossas ferramentas? Os nossos pontos concretos de esforço estão nos auxiliando? O setor São Luís A, motivando os seus casais e ouvindo algum deles, colheu algumas informações, alguns testemunhos que foram maravilhosos e que nós desejamos que os mesmos possam motivar ainda os casais da nossa região nessa vivência. Você, equipista, persevere, nunca é tarde. Comece e vamos usar as ferramentas necessárias para o nosso processo de conversão. Então, em unidade com o movimento das equipes de Nossa Senhora, vamos juntos rezar o Magnífica. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão te chamar de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, despeça os soberbos. Derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Caros casais, equipistas, que bom a gente poder se encontrar através, então, deste vídeo. Lindos testemunhos de tantos casais mostrando a forma de ser equipe de Nossa Senhora. Então, acabamos de ouvir esses casais. Testemunhos belíssimos. Então eu venho, em primeiro lugar, externalizar a gratidão por você, equipista, por você fazer parte do movimento, doar o melhor de você e juntos a gente ser uma família. Uma família de irmãos, buscando viver a simplicidade. Então está certo. Padre Henrique Farrell, em 1976, achei a coisa mais fantástica no encontro das equipes de Nossa Senhora, que eu estava lendo, através desse livro, Padre Henrique Farrell, um homem arrebatado por Deus, 23 de setembro, decide fazer o encontro das equipes de Nossa Senhora em Assis, para poder beber da espiritualidade franciscana de viver a simplicidade. Os pontos concretos de esforço é este meio favorável para a gente poder bem viver ele. Então, através deste testemunho, através da nossa vivência, possamos enriquecer muito, muito mais, fundamentando a nossa família, a nossa espiritualidade, exatamente no amor. As equipes de Nossa Senhora têm exatamente esta função. E esse carisma da equipe, da vivência dos pontos concretos, é o meio de trazer a santificação e ser igreja neste mundo. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande sonho um dia nos uniu, e com Maria decidimos caminhar. E as equipes de Nossa Senhora, nossas famílias decidimos consagrar. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão. E a exemplo da família de Nazaré, somos casais buscando a santificação.
Nosso carisma é buscar em Jesus Cristo a espiritualidade conjugal. Na plenitude de viver o matrimônio e ser de Cristo aqui na terra um sinal. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Como equipista a cumprir nossa missão, os pontos concretos de esforço partilhar. O Evangelho, a comunhão na Eucaristia, sendo exemplo do convívio familiar. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Um grande encontro entre nós já acontece para unirmos nossa fé e oração. Fortalecer as nossas comunidades, dar testemunho que somos casais cristãos. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação. Maria, protegei-nos, queremos ser guiados pela tua mão e a exemplo da família de Nazaré. Somos casais buscando a santificação.